Olá pessoal, vamos falar um pouco de protistas? Nós já falamos de protistas antes? Esses protistas são especiais, porque esses protistas que nós vamos conversar hoje são as algas. Não são só as algas que são protistas, é claro, nós já falamos, acho que em outra aula, de protistas que são os protozoários. Agora vamos falar das algas. Então vamos lá, protistas. Quem são os protistas? Bom, algas e protozoários. Hoje a aula é sobre algas, tá? Protistas autotróficos, isto é, produzem seus próprios nutrientes. E as características desses protistas, as algas, são eucarióticos, ou seja, tem a célula com núcleo definido, aquáticos, normalmente aquáticos ou de lugares úmidos, unicelulares ou pluricelulares, e quando são pluricelulares têm lâminas chamadas talos. Não apresentam tecidos nem órgãos bem diferenciados. Essas são as alguinhas, né? Então, o que mais que nós podemos falar sobre os protistas? Vamos continuar? Vamos lá. Classificação. Como é que eu classifico as algas? As algas são classificadas de que forma? Existem alguns critérios, de acordo com o tipo de pigmento presente nos cloroplastos. Cloroplasto é aquela estrutura que promove a fotossíntese. Dos plastos, na verdade, né? Os cloroplastos podem ser um ou dezenas deles. A clorofila, o tipo de clorofila, né? E outros pigmentos que ela pode apresentar. A parede celular, que pode ser de celulose ou pode ser de outro material. Vamos lá. Os principais filos, de acordo com essas características de classificação, são estes. Primeiro, clorofita ou alga verde. A palavra clorofita diz exatamente isso. Cloro significa verde e fito que significa alga. São marinhas, aquáticas, água doce, sempre água doce. Pode ser terrestres também de ambiente úmido. Unicelulares ou multicelulares, pode ter uma ou muitas células. E os tipos de clorofila? A e B igual às plantas terrestres. Então, as clorofitas ou algas verdes têm pigmentos também junto com clorofila, que são carotenos e xantofilas. Carotenos são alaranjados e xantofilas são amarelados. E a parede celular delas é igual das plantas terrestres, formada por celulose. Essas são as clorofitas, as algas verdes. Olha alguns exemplos para vocês verem aí. Essas são clorofitas, dá uma olhada, ou algas verdes. Essas duas, são famosas. A primeira é a Caulerpa racemose e a uva fasciata. A uva fasciata também é conhecida como alface do mar. Apesar de não parecer uma alface, mas lembra um pouquinho. E não é uma planta, hein? Então vamos lá. Feofitas. Feofitas são as algas pardas. Fel significa pardo ou feio, né? Então, algas pardas, feofícias, são multicelulares, nunca unicelulares, sempre algas com muitas células. Tamanho é variado, tem algumas que passam de dezenas de metros de comprimento. Clorofila A e C, pigmentos carotenoides, xantofilas, que dão coloração castanho amarelado, e a parede celular, celulose e algina. Além da celulose que tinha na outra alga, aí que tem a algina, que nós vamos ver que dá para ser usada para várias coisas. Vamos lá? Próximo grupo, ainda continua, feofitas, né? Sargasso é bem conhecida, e a Pardina ginosfora, né? Essas aí são algas pardas, outras algas pardas, para vocês verem, olha aí. Vários tipos de algas pardas, olha aí. A coloração normalmente parda mesmo, meio amarronzada, né? É isso. Rodofita. Rodofita significa, rodós significa vermelho e fícia significa alga. Portanto, algas vermelhas. As algas vermelhas são unicelulares ou multicelulares. Podem viver na água salgada, doce, terrestre, ambiente úmido, clorofila A e D. Pigmento ficoeritrina, que é um pigmento vermelho, e a parede celular, celulose, agar e carragenina. Percebeu que todas têm celulose, né? E todas têm clorofila A. O que varia é outra clorofila que tem junto e alguma coisa na parede celular. O que nós podemos mostrar das rodofitas? Olha aqui, várias, né? A Glaxaura marginata, Asparagoses taxiliforme, e essa aqui usada na comida japonesa, que envolve os cortes de comida japonesa. Diatomáceas também são chamadas de crisofícias ou algas douradas.
né? Bacillariophyta, certo? São unicelulares, clorofila A, C e E, sempre clorofila A, carotenos e xantofilas, alaranjados e amarelados, parede celular, sílica. E essa sílica é que vai ser engraçado agora pra gente. Vamos falar um pouco disso. São habitantes de águas frias, de mares frios e de lagos de água doce. E essa tal de carapaça de sílica dela, que é essa carapaça, sílica é o mesmo material que forma areia, constitui o fitoplâncton. Elas constituem o fitoplâncton, vivem na superfície. Mas quando morrem, essas carapaças de sílica vão para o fundo, certo? E acumulam-se no fundo do mar. Milhões e milhões de anos, milhares e milhares de anos, essas carapaças viram terra de diatomácea ou diatomito, que nós vamos ver num próximo slide, tá? Vamos lá? Então vamos falar um pouquinho dessas diatomáceas. Olha as carapaças de sílica dela aí, ó, tá vendo? E o diatomito recebe o nome de farinha fóssil, trípoli, rocha leve, em geral friável, quer dizer, suja os dedos quando você esfrega nele. Graças à porosidade, ele é usado na fabricação de dinamite, pois absorve a substância que é usada para fazer dinamite, que é a nitroglicerina, muitas e muitas vezes. Também serve como abrasivo para polir, né? Usa-se no fábrico de telhas e tijolos populares, quando eles recortam esses blocos de diatomito, e também são usados para isolamento térmico e para juntar ao cimento, para aumentar a quantidade do cimento. Vamos lá falar um pouquinho das euglenofitas. Essas são algas muito estranhas. Por quê? Porque alguns consideram elas como protozoários e não algas. Por que será? Vamos lá, unicelulares, uma célula só, água doce a maioria, não tem parede celular, esse é um dos motivos. 2 flagelos curtos, flagelo também não é muito comum em alga, mas pode existir. Vacúolo pulsátil e a nutrição, que pode ser autótrofa ou heterótrofa. Elas podem fazer fotossíntese, mas também se alimentam como os protozoários. Essas são as eugleninhas, tá vendo? Fazem fotossíntese e também se alimentam de outros seres vivos. Último grupo de algas, as dinofitas ou pirrofícias, algas de fogo. Pirros significa fogo. Então, vamos lá, as pirrofícias. Como é que elas são? Algas de fogo, sempre unicelulares, viu, gente? Essas alguinhas aí são todas do fitoplâncton, são todas unicelulares. Unicelulares, vivem no fitoplâncton. Que mais que nós podemos falar? Clorofila A e C, sempre tem clorofila A, percebeu? Que varia a outra. Carotenoxantofila, alaranjado, amarelado, para dar coloração de fogo. Tá? Lórica, que é a placa de celulose impregnada de sílica, que elas têm também uma carapaça de sílica. Flagelos, por isso se locomovem rodopios, dinofita diz isso. Notiluca, bioluminescência e ardência, a maré vermelha. Aí nessa foto da direita você vê a maré vermelha, que é um acúmulo dessas algas. Quando elas se proliferam muito, produzem uma toxina e matam todos os seres vivos da área, todos. É uma catástrofe marinha, morrem todos os seres vivos, e se você comer peixe com isso, você morre também. Importância econômica das algas. Alimentação, elas são riquíssimas em proteínas, algumas possuem maior valor até que as carnes, trigo, soja, tem carboidratos, tem caroteno, que é vitamina A, tem ácido ascórbico, que é vitamina C, sais minerais, cálcio, ferro, fósforo, sódio, potássio. Ajudam na calcificação dos ossos, porque aumenta a concentração de cálcio no sangue. Essas são as importâncias econômicas das algas, para a nossa alimentação. Também tem outra importância, claro, não é só a importância da alimentação, por ter proteínas, vitaminas. Elas também são usadas na indústria para fazer gomas, corantes naturais, pastas, na alimentação dos povos orientais, principalmente, como sopas, saladas, condimentos, envolvendo sushis, kombu, wakame. Também usada como agar para fazer meio de cultura de bactérias, para fazer gelatinas, espessantes, estabilizantes, estabilizador e clareador de cervejas. Alginato usado como espessante, estabilizador para fazer cremes, espumas, preservação de frutas, clareamento de cervejas. Então tem muita importância na
indústria, principalmente na indústria alimentar. Entenderam? E nós já vimos que tem umas também que são usadas até para fazer dinamite, né? Vamos lá. O que mais que elas são importantes? Elas são importantes para o meio ambiente. Lembre-se que além de elas produzirem toda a alimentação dos seres vivos e o oxigênio do planeta, elas também produzem chuva. Como assim? É que as nuvens se formam quando o vapor d'água que se condensa em torno de algumas substâncias químicas presentes na atmosfera. É assim que se forma a chuva. E essas substâncias são sulfatos, né? Aerossóis e sulfato. E esses aerossóis e sulfatos são produzidos pelas algas. Elas que produzem esses aerossóis e sulfato, e aí as nuvens se formam graças a isso. Por isso, as algas são indiretamente responsáveis pelo controle climático, pois as nuvens controlam o clima da Terra, aumentando ou diminuindo a capacidade de reflexão de energia solar, interferindo no equilíbrio térmico do nosso planeta. Além, como eu disse, elas fazem fotossíntese e produzem a maior parte do oxigênio.